Volta o Jornal Factorama. Bem, na abertura do ano legislativo, Merlong Solano destaca prioridades do PT para 2022. O Congresso Nacional iniciou o ano legislativo nesta quarta, dia 2, com sessões semipresenciais por conta da pandemia e discussões importantes de interesse do governo e da oposição. Na retomada dos trabalhos na Câmara Federal, o deputado Merlong Solano, do PT, falou das expectativas para o ano que começa, destacou pautas prioritárias como o controle da inflação e do preço dos combustíveis e a valorização do salário mínimo, a revisão da política de reajuste de preço da Petrobras e a implementação da Lei Assis Carvalho. Vamos trabalhar de forma articulada na Câmara e no Congresso. Precisamos conter a inflação, que voltou com força e está afetando principalmente os mais pobres e a classe média, e garantir a valorização do salário mínimo, assim se proteger os mais pobres e incentiva a economia e gera empregos. Vamos ouvir o deputado federal Merlong Solano. Todos temos muitos desafios a enfrentar nesse ano de 2022. O Brasil experimenta o pior período da sua história da República, em razão de um passo atrás que deu ao escolher um presidente da República que não tem a menor preparação moral, ética e técnica para presidir um país complexo e tão grande quanto o Brasil. A indiferença e a incapacidade do governo começa pela parte da saúde. Enfrentamos a maior crise sanitária da nossa história, já são cerca de 630 mil pessoas vitimadas pela Covid, e um presidente da República que continua negando o problema, que ele nega desde o primeiro dia, porque ele sempre boicotou o combate verdadeiro à pandemia. Continua pela crise da economia. A inflação voltou com toda a força, afetando especialmente os mais pobres e a classe média, por meio da elevação dos preços dos alimentos, dos combustíveis, do gás de cozinha. Um quadro como esse precisa ser enfrentado com uma mudança radical na administração do nosso país. Precisamos retomar o incentivo à agricultura familiar, por meio da aplicação da Lei Assis Carvalho, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, mas que o governo não está aplicando. Precisamos mudar fortemente a nossa política em relação ao trabalho, à valorização do trabalho. Resgatar a política de valorização real do salário mínimo. Isso ajuda a proteger os mais pobres e ajuda a gerar empregos por meio do aumento do consumo das famílias, que está deprimido, que está reduzido em função do grave desemprego e do arroxo salarial. E, de outro lado, alterar profundamente a nossa política em relação à Petrobras. A sua política de preços não tem por que ser dolarizada. A Petrobras é uma empresa brasileira, extrai petróleo no Brasil, tem tecnologia produzida por ela própria dentro do Brasil, e salários dos seus funcionários são pagos em reais. Não há razão nenhuma, exceto o superlucro dos acionistas, para os preços da Petrobras serem dolarizados. Além disso, a sua própria política industrial, ela, desde o governo Temer e continua no governo Bolsonaro, vem sendo tratada como uma empresa colonial e não como uma empresa de um país independente. Ela deixou de refinar, diminuiu a sua capacidade de refino de derivados de petróleo, passou a aumentar a exportação de petróleo cru, de petróleo bruto, e aumentou a importação de derivados, ou seja, de gasolina e de óleo diesel. Não há por que ser assim. A Petrobras tem toda a capacidade tecnológica e também financeira de aumentar o refino de petróleo dentro do próprio Brasil, o que aumenta a nossa autonomia em relação a esse item, que é fundamental, e também gera mais empregos de boa qualidade dentro do próprio Brasil. Jornal Factorama. A verdade em primeiro lugar.